Você já imaginou ser humilhada no dia mais importante da sua vida? Já parou para pensar como seria ouvir risos, cochichos e palavras duras justamente no momento em que você deveria estar cercada de amor, apoio e celebração? Essa é a história de uma jovem que acreditava estar vivendo o sonho do casamento, mas que, diante de todos, foi marcada por olhares de desprezo e frases cruéis. Tudo isso porque ousou se casar com um homem pobre. E o que parecia uma desgraça anunciada no fim se tornaria uma das maiores reviravoltas da sua vida. Naquela manhã, a igreja simples estava cheia. Bancos de madeira rangiam enquanto parentes e vizinhos se acomodavam. E a cada passo dela em direção ao altar, comentários maldosos ecoavam pelo ambiente. "Olha lá, jogando sua vida fora", murmurava uma senhora na primeira fileira. "Casando com um pobre, um nada, vai terminar pedindo esmola na rua", cochichava outro. A jovem sentia o coração apertar. O vestido branco, simples, sem luxo, parecia pesar como chumbo sobre seus ombros. Cada costura, cada dobra do tecido era como uma lembrança de que, para os outros, ela estava cometendo um erro imperdoável. Mas o que ninguém sabia é que aquele casamento guardava segredos capazes de mudar tudo. E é por isso que eu preciso que você fique comigo até o fim desse vídeo. Essa história vai mexer com você. Vai te fazer refletir sobre julgamentos precipitados e, quem sabe, até mudar a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Então já deixa o seu joinha agora, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o que você vai ouvir aqui não é apenas mais uma história, é um verdadeiro retrato da vida real, das dores, das escolhas e das surpresas que só o destino pode preparar. Quando ela finalmente chegou ao altar, os olhos marejados tentavam esconder a dor, mas como disfarçar o que o coração já não conseguia mais segurar? As palavras pesavam sobre ela como pedras invisíveis, cada riso abafado parecia um tapa no rosto. Do lado de fora da igreja, algumas crianças riam apontando para o noivo, que vestia apenas um terno velho, puído nas mangas, emprestado de um tio distante. Ele, porém, permanecia de pé, firme, o olhar sereno, como se nada pudesse atingi-lo. Essa serenidade, essa postura que desafiava os insultos, foi o que a fez respirar fundo e continuar. Mas será que ela estava mesmo certa em acreditar nele? Será que não havia cometido o maior erro de sua vida? Essas perguntas ecoavam na mente dela enquanto o padre falava sobre amor e compromisso. Cada palavra parecia distante, abafada, como se não fosse dita para ela. Tudo o que conseguia ouvir eram as vozes dos que a humilhavam, dos que diziam que aquele casamento era uma sentença de miséria e vergonha. E é nesse ponto que a nossa história começa de verdade. Porque muitas vezes a vida gosta de nos surpreender justamente quando todos já decretaram o nosso fim. Aquilo que parecia uma derrota, aquilo que parecia uma escolha errada, carregava dentro de si uma verdade tão poderosa que ninguém ali poderia imaginar. Então, eu te convido a segurar firme nessa narrativa, porque cada detalhe daqui para frente vai fazer você sentir na pele o que essa jovem viveu. Vai fazer você se indignar, vai fazer você se emocionar e, principalmente, vai fazer você refletir. Até onde nós, como sociedade, julgamos alguém pela sua aparência, pelo bolso, pelo status? Quantas vezes deixamos de enxergar o verdadeiro valor de uma pessoa porque estamos cegos pela vaidade e pelo preconceito? Essa não é apenas uma história sobre pobreza. É uma história sobre dignidade, coragem e sobre como a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre vem à tona. É também um convite para você pensar sobre o que realmente importa na vida, a riqueza do coração ou as aparências que o mundo insiste em cobrar. E lembre-se, se essa mensagem já começou a tocar em você,
Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa história. Porque o que está prestes a acontecer vai mexer não apenas com a protagonista dessa narrativa, mas com você também, que está do outro lado da tela, vivendo suas próprias batalhas, enfrentando seus próprios julgamentos. Prepare-se, porque a partir daqui a jornada só fica mais intensa. Desde o primeiro instante em que a jovem colocou os pés naquela igreja rústica, o peso da humilhação caiu sobre seus ombros como um fardo insuportável. O vestido branco, embora limpo e bem cuidado, era simples demais para o olhar crítico de quem esperava luxo. As flores do buquê, colhidas do quintal de uma vizinha generosa, não tinham o glamour das rosas importadas que muitos sonhavam em ver em um altar. Mas não era apenas isso. A verdadeira ferida estava nos olhares, nas palavras sussurradas, nas risadas mal disfarçadas que atravessavam como lâminas cada passo dela pelo corredor central. As mulheres da vila cochichavam entre si, abanando os leques improvisados enquanto murmuravam frases que ardiam como fogo. Casar com um pobre? Que destino triste! Algumas nem tentavam esconder o desprezo. Se fosse minha filha, jamais deixaria. E como agulhas invisíveis, cada comentário perfurava ainda mais o coração dela. O noivo, ao lado, mantinha a postura firme. O terno gasto e ligeiramente maior que o corpo magro denunciava a falta de recursos. Mas seus olhos permaneciam fixos, cheios de uma serenidade que contrastava com a crueldade ao redor. Ele parecia não ouvir, ou talvez tivesse aprendido ao longo da vida a se blindar contra esse tipo de julgamento. Mas para ela, que sonhara tantas vezes com um casamento abençoado, era impossível não sentir o peso daquela humilhação. E você já parou para pensar como é ser julgada não pelo que você é, mas pelo que você não tem? Como seria entrar em um lugar e perceber que, antes mesmo de falar, já decidiram o seu valor? Essa é a ferida invisível que muitos carregam. A dor de serem reduzidos a rótulos, a estigmas, a preconceitos. Quando ela se aproximou do altar, tentou manter os olhos fixos na cruz que pendia da parede ao fundo. Era como se buscasse força em algo maior, um fio de esperança que pudesse sustentá-la em meio à tempestade. Mas mesmo assim, as lágrimas insistiam em se acumular nos cantos dos olhos. Não eram lágrimas de alegria, como muitos esperam em um casamento, mas de dor, de constrangimento, de impotência. O padre, percebendo o clima pesado, tentava manter a solenidade, mas até ele não conseguia evitar lançar olhares discretos para os convidados, como se pedisse silêncio. Mas o burburinho continuava, crescendo como uma onda que ameaça engolir tudo ao redor. Ela vai se arrepender. Isso não vai durar. Quem se casa com a pobreza, se casa com a miséria. As frases ecoavam como sentenças, como maldições lançadas sem piedade. Cada palavra era um golpe. E a jovem, mesmo de cabeça erguida, sentia o coração murchar por dentro. O altar, que deveria ser lugar de consagração e alegria, parecia uma arena onde ela era exibida como exemplo de tolice, alvo de chacota pública. Mas havia algo curioso naquela dor. Por trás das lágrimas, nascia também uma faísca de resistência. Porque, se todos acreditavam que aquele casamento seria um fracasso, uma parte dela queria provar o contrário. Ainda que fosse apenas para mostrar que a vida não se resume ao que as pessoas pensam ou ao dinheiro que alguém carrega no bolso. E é nesse ponto que a história nos desafia. Quantas vezes nós mesmos já apontamos o dedo, já rimos, já desacreditamos de alguém sem conhecer sua história? Quantas vezes olhamos para um casal, para uma família, para uma pessoa em dificuldade e dissemos, ainda que em silêncio, não vai dar certo? É duro reconhecer, mas todos, em algum momento, já fomos como aqueles convidados da igreja, prontos para julgar sem conhecer a verdade.
O silêncio dela diante da multidão era por si só uma resposta. Em vez de revidar, em vez de chorar em público, ela caminhou firme até o altar, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. E esse contraste, a dor escondida sob a dignidade, é o que tornou aquela cena inesquecível. Ao segurar a mão do noivo, sentiu uma firmeza inesperada. Era como se ele dissesse sem palavras: "Eu sei o que você está passando, mas não vamos desistir." A força que vinha daquele toque simples fez brotar algo novo dentro dela, uma pequena centelha que ainda não sabia explicar. Talvez fosse fé, talvez fosse apenas sobrevivência. Mas, de alguma forma, aquele gesto lhe deu o ânimo necessário para não desmoronar diante de todos. Do lado de fora da igreja, o vento balançava as árvores e levantava a poeira da estrada de terra. Do lado de dentro, a jovem lutava contra o peso invisível da humilhação. E é justamente nesse contraste entre o julgamento externo e a força interna que a nossa história encontra sua maior riqueza. E se você está acompanhando até aqui, já percebeu, essa não é apenas a história de uma mulher humilhada por se casar com um homem pobre. É a história de todos aqueles que um dia foram diminuídos, rejeitados ou desacreditados. É sobre cada pessoa que já foi motivo de riso e ainda assim encontrou dentro de si forças para seguir adiante. E eu quero que você fique comigo, porque o que vem a seguir vai revelar detalhes que ninguém naquela igreja poderia imaginar. Aquilo que parecia apenas mais uma história de desprezo e fracasso, escondia uma verdade que mudaria tudo e que transformaria para sempre o destino desse casal. Enquanto os olhares de desprezo se multiplicavam na igreja, havia algo naquele homem que ninguém parecia notar. O terno puído, herdado de um parente distante, os sapatos gastos e a simplicidade que transparecia em cada detalhe de sua aparência eram suficientes para que todos o julgassem. Mas por trás daquela figura aparentemente comum, escondia-se uma verdade que ninguém, nem mesmo a noiva, conhecia por completo. Ele mantinha os olhos fixos, a postura ereta, como se a humilhação que ecoava ao redor não pudesse tocá-lo. Não era o orgulho vazio. Era como se carregasse dentro de si uma certeza inabalável. Uma força silenciosa que contrastava com a imagem de fragilidade que os outros tentavam impor. E a jovem, embora abatida, começava a perceber isso. Cada vez que apertava sua mão, sentia uma firmeza diferente, como se aquele homem carregasse uma história maior do que deixava transparecer. Mas qual era esse segredo? O que poderia estar escondido por trás da vida aparentemente pobre daquele homem que a sociedade rejeitava? A resposta só viria mais tarde, mas desde já podemos sentir, não havia nada de comum nele. O que ninguém sabia é que aquele noivo carregava um passado de sacrifícios. Desde muito jovem, precisou abrir mão de sonhos para sustentar a mãe doente e os irmãos pequenos. Trabalhou na lavoura, enfrentou sol e chuva e aprendeu cedo que a dignidade não está na roupa que se veste, mas na honestidade do trabalho. Cada calo nas mãos, cada marca de cansaço no rosto era um testemunho silencioso de luta, não de fracasso. E aqui está uma quebra de expectativa que prende o coração. Enquanto todos o viam como alguém sem valor, ele já havia ajudado mais gente do que aqueles que o humilhavam poderiam imaginar. Naquela mesma vila, em silêncio, havia pago a conta de uma família endividada no armazém, havia socorrido um vizinho em noite de tempestade, havia partilhado o pouco que tinha com os necessitados. Mas nunca contou isso a ninguém, porque não buscava aplausos. Fazia porque acreditava que é isso que mantém a alma limpa diante de Deus. E você, já percebeu como muitas vezes as pessoas mais simples carregam os maiores gestos de grandeza? Quantas histórias de amor, de fé e de superação ficam escondidas atrás de aparências que o mundo despreza? É por isso que essa narrativa é tão poderosa.
Naquele dia, diante do altar, todos olhavam para o terno gasto. Ninguém via que por trás dele havia um coração capaz de amar sem medidas. Ninguém via que, ao contrário dos que riam, ele jamais mediria o valor de alguém pela conta bancária, mas sim pela verdade que carregava dentro do peito. A jovem, embora não soubesse de todos os detalhes, sentia que havia algo de especial naquele homem. Seu olhar não era vazio, seu silêncio não era covardia. Era como se ele guardasse dentro de si uma força misteriosa, algo que ainda estava prestes a ser revelado. E essa revelação mudaria tudo. O casamento, que começara sob humilhação, estava prestes a se transformar em palco de descobertas. Porque o segredo guardado por ele não era apenas uma questão de passado, mas também de futuro. Ele sabia algo que ninguém ali desconfiava. Sabia que a pobreza momentânea não era destino final. Sabia que a vida muitas vezes esconde tesouros onde ninguém ousa procurar. E é aqui que a história ganha uma camada ainda mais emocionante. Imagine ser humilhada publicamente e, de repente, descobrir que o homem por quem todos riram é, na verdade, muito mais do que parece. É esse choque de realidades que mantém o coração do público preso, esperando o próximo detalhe, a próxima revelação. A cerimônia seguia, e os convidados continuavam a cochichar, mas, dentro dele, a certeza crescia. Ele sabia que o tempo mostraria quem ele realmente era. Não precisava provar nada para ninguém. O tempo seria o juiz e a vida o palco onde sua verdade viria à tona. E a jovem, mesmo sem conhecer o segredo completo, começava a acreditar. Porque às vezes a fé nasce não de palavras, mas de presenças. E naquele momento, a presença firme e silenciosa dele era o que lhe dava forças para seguir, mesmo diante da multidão que zombava. E você, que está ouvindo essa história agora, já deve sentir no coração. Algo grande está prestes a acontecer. O improvável, o que ninguém espera, o que desafia o olhar humano limitado. Porque a vida é especialista em virar páginas quando todos acreditam que o livro já acabou. Por isso, segure firme, porque o que vai ser revelado adiante é de tirar o fôlego. E vai mostrar mais uma vez que Deus não se esquece dos humilhados. Ele exalta no tempo certo. O casamento terminou sob um silêncio constrangedor. Quando os votos foram trocados, não houve aplausos calorosos, apenas alguns murmúrios frios e olhares que mais pareciam julgamentos do que bênçãos. Para muitos dos presentes, aquela união era vista como uma derrota anunciada. E, enquanto os convidados se dispersavam pela porta da igreja, carregando nos olhos a incredulidade e nas bocas frases de desprezo, os dois recém-casados saíram lado a lado, em silêncio. O vestido simples dela e o terno gasto dele se tornaram, naquele instante, símbolos de uma história que já nascia cercada de desafios. A primeira noite juntos não foi marcada por celebrações luxuosas nem por festas grandiosas. O lar que os aguardava era uma casa modesta, com paredes de madeira e poucos móveis. Não havia luxo, mas havia dignidade. A mesa de jantar, pequena e gasta pelo tempo, ainda assim se tornou o palco do primeiro olhar de cumplicidade verdadeira. Ali, longe das línguas afiadas da vila, ela pôde finalmente respirar. Mas o silêncio, mesmo no refúgio, era pesado. Ela não conseguia esquecer os rostos que a encaravam durante a cerimônia. As risadas abafadas, os cochichos cruéis, a sensação de ter sido exibida como exemplo de tolice. Sentia-se marcada. E ao olhar para o marido, por mais firme e sereno que ele parecesse, uma dúvida queimava dentro dela. Será que tinham razão? Será que, ao escolher casar-se com ele, havia enterrado seus sonhos? Mas ele, mesmo sem pronunciar grandes discursos, demonstrava algo diferente em seus gestos.
Ao arrumar a cadeira para ela se sentar, ao servir-lhe um pedaço de pão antes de se servir, ao puxar a janela para que a brisa da noite refrescasse o ambiente, deixava escapar sinais de um homem que sabia respeitar. Pequenos gestos que não chamariam atenção em uma festa luxuosa, mas que tinham um valor imenso para quem sabe enxergar além das aparências. E ainda assim, as provas não demoraram a chegar. No primeiro amanhecer após o casamento, a jovem ouviu batidas na porta. Era uma vizinha, trazendo nas mãos uma tigela com comida, mas o que trazia nos lábios era veneno. Trouxe um pouco de feijão, porque sei que agora vocês vão precisar. Afinal, casar com pobre é começar já com fome. O sorriso forçado escondia o sarcasmo, mas a dor que aquilo causou não pôde ser escondida. Ao fechar a porta, a jovem sentiu o coração despencar. As palavras eram como pedras atiradas sem piedade. Mas ao virar-se, encontrou os olhos do marido, serenos, quase firmes demais para aquele momento. Deixa falarem. Só quem não tem o que oferecer precisa diminuir o outro para se sentir grande, disse ele, com uma voz calma que escondia uma força surpreendente. E foi assim, pouco a pouco, que as primeiras provas se acumularam. O trabalho duro na lavoura, os comentários maldosos da vizinhança, as dificuldades financeiras, tudo parecia conspirar contra o casal. Mas em meio a tudo isso, um detalhe se tornava cada vez mais evidente. Aquele homem tinha algo diferente. Não se irritava com facilidade, não se deixava abater pelo desprezo dos outros. Sua postura firme era como um escudo invisível que aos poucos começava a protegê-la também. A jovem ainda lutava com suas próprias inseguranças. Sentia vergonha quando precisava passar pela praça e encarar os olhares curiosos. Tinha vontade de chorar quando lembrava das amigas que riam pelas costas, dizendo que ela tinha destruído sua vida ao aceitar aquele casamento. Mas era no silêncio da casa modesta, na simplicidade do campo e no olhar firme dele que começava a perceber algo que nunca havia experimentado antes: segurança. E aqui eu quero abrir meu coração com você que está assistindo este vídeo. Se essa história já tocou você até agora, aproveite esse momento para deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque cada vez que você faz isso, está ajudando não apenas esse canal a crescer, mas também a espalhar histórias de fé, superação e esperança que alcançam milhares de corações. E mais, quero que você comente aí embaixo uma palavra simbólica que defina o que você está sentindo até aqui. Pode ser força, fé ou até mesmo humilhação, se você já viveu algo parecido. Seus comentários não só fortalecem essa comunidade, como também nos unem em uma mesma mensagem de transformação. Voltando à nossa história, a vida seguia dura, mas reveladora. Em pouco tempo, a jovem começou a notar sinais que contradiziam a visão que todos tinham dele. Um vizinho veio agradecer por uma dívida quitada anonimamente. Uma senhora idosa, com lágrimas nos olhos, disse que aquele homem já havia consertado o telhado de sua casa sem cobrar nada. Um trabalhador da lavoura contou que ele havia dividido seu último pedaço de pão em um dia de fome. E, de repente, as peças começaram a se encaixar. Aquele homem, que todos chamavam de pobre, era, na verdade, rico de algo muito maior: generosidade, dignidade e coragem. Ele não precisava provar nada a ninguém, porque sua riqueza estava nos atos silenciosos de bondade que poucos conheciam. Para ela, cada nova revelação era como um raio de luz em meio à escuridão da vergonha. Porque, ainda que não houvesse ouro em suas mãos, havia verdade em seu coração. E essa verdade, aos poucos, começava a ressignificar tudo. Mas a história ainda estava longe de acabar, porque as provas que viriam a seguir seriam ainda maiores. E não apenas testariam a paciência e a fé do casal,
mas também revelariam, diante de todos, a verdade que mudaria para sempre o destino daquela união. Os dias se sucediam em ritmo lento, marcados pela dureza do trabalho e pelo peso dos olhares alheios. O casamento, visto por muitos como um erro irreversível, parecia condenado a ser lembrado como exemplo de imprudência. E ainda assim, havia algo novo no ar, algo que começava a mudar silenciosamente, sem que os curiosos da vila percebessem. Era como se a vida, em sua sabedoria, estivesse preparando o palco para uma revelação que iria silenciar cada riso e calar cada palavra de humilhação. Na pequena casa de madeira, a rotina se estabelecia. A jovem levantava cedo, ajudava a arrumar a cozinha, cuidava das pequenas tarefas do lar. Ele, por sua vez, seguia para o campo com passos firmes e mãos calejadas, pronto para enfrentar a terra seca e os desafios do trabalho pesado. Mas havia um detalhe que ninguém notava. Mesmo diante da escassez, ele sempre encontrava uma maneira de compartilhar. O pão nunca faltava na mesa, a água era dividida sem reclamar, e até nos dias mais difíceis havia um gesto de cuidado. Certo dia, a jovem encontrou uma carta guardada em uma pequena caixa de madeira escondida embaixo da cama. Não era uma carta comum, mas um agradecimento emocionado de alguém que no passado havia recebido ajuda dele. As palavras eram simples, mas cheias de gratidão. Você me salvou quando ninguém mais estendeu a mão. Nunca vou esquecer o que fez por mim e pela minha família. O coração dela acelerou. Aquele pedaço de papel revelava algo que o silêncio dele escondia. Sua vida estava marcada por atos de bondade que ele jamais mencionava. Foi então que ela começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O olhar respeitoso com que cumprimentava os mais velhos, o cuidado em não desperdiçar nada, o modo como sempre protegia sua dignidade, mesmo diante das provocações. Ele parecia carregar uma força invisível, uma riqueza que não podia ser medida por moedas, mas por valores. E essa percepção começou a transformar o modo como ela o enxergava. Mas a revelação não pararia aí. Numa tarde, ao voltar do campo, ele trazia consigo um pequeno saco de grãos. Não era muito, mas suficiente para garantir comida para alguns dias. Ao invés de guardá-lo apenas para os dois, decidiu compartilhar parte com uma família vizinha que passava fome. A jovem, surpresa, perguntou por que ele fazia isso se eles mesmos não tinham em abundância. A resposta dele foi firme, mas doce. É quando temos pouco que descobrimos se realmente sabemos partilhar. Quem só dá quando sobra nunca entendeu o verdadeiro sentido de generosidade. Aquelas palavras ficaram ecoando no coração dela como uma revelação. Ali estava a diferença. Ele não era pobre de alma. Era rico de caráter, rico de bondade, rico de algo que não pode ser comprado em feiras ou herdado em testamentos. E ao lado dele, ela começava a perceber que a humilhação que sofrera ao casar-se podia estar se transformando em um privilégio que poucos compreenderiam. A vila, no entanto, ainda não sabia dessa verdade, e os olhares continuavam a ser carregados de desprezo. Mas havia sinais, pequenos, discretos, que começavam a circular em murmúrios. Um vizinho comentava como ele havia ajudado a reparar uma cerca destruída sem cobrar nada. Uma senhora contava que ele deixava sempre parte da colheita separada para quem não tinha como comprar. As histórias iam surgindo como faíscas em meio à escuridão, construindo lentamente uma imagem que desafiava o estigma que carregava. E você que acompanha essa história agora, já percebe como as aparências enganam? Quantas vezes julgamos alguém pelo que veste, pelo que possui, e ignoramos a essência, aquilo que realmente define o valor de uma pessoa. É por isso que essas histórias precisam ser contadas, porque nos lembram de olhar além da superfície, além do que os olhos distraídos podem captar.
Se até aqui você sente que essa mensagem já mexeu com o seu coração, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa dessa reflexão. Juntos, espalhamos histórias que tocam e transformam vidas. Voltando à narrativa, a jovem começou a sentir orgulho dele, mesmo que ainda em silêncio. Cada gesto, cada ato escondido de bondade era como uma nova revelação de que havia algo grandioso escondido sob a capa da pobreza. E, no fundo, começava a acreditar que Deus havia escrito aquele destino não como uma punição, mas como um presente inesperado. Mas o tempo ainda guardava provas maiores. O segredo dele não se resumia apenas a gestos de generosidade. Havia algo mais, algo que nem mesmo ela ainda sabia. Um passado que cedo ou tarde viria à tona, revelando não apenas quem ele era, mas também o porquê de carregar aquele olhar firme, quase inabalável. E o que estava prestes a acontecer não apenas mudaria a forma como a jovem o via, mas também transformaria para sempre a maneira como a vila inteira falava dele. Porque a verdade tem um poder que nenhuma humilhação pode apagar. No começo, os rumores eram apenas sussurros, espalhados entre as paredes da pequena vila como vento que atravessa frestas de portas mal fechadas. Mas aos poucos, esses murmúrios se transformaram em acusações diretas, em olhares carregados, em palavras afiadas lançadas sem piedade. O casal, que já havia sido humilhado no dia do casamento, agora se tornava alvo de novas provocações. E cada passo dado pela rua estreita parecia uma luta silenciosa contra um tribunal invisível. A jovem caminhava com os olhos baixos, tentando ignorar os cochichos que vinham das esquinas. Olha lá que casou com o pobre. Coitada, deve estar arrependida até hoje. Será que já passou fome? As palavras chegavam como pedras, algumas ditas baixinho, outras quase gritadas, como se o objetivo fosse garantir que ela escutasse, e cada vez que ouvia, uma mistura de raiva e tristeza apertava o coração, como se fosse impossível escapar do julgamento. O marido, no entanto, mantinha a mesma postura calma e firme. Andava de cabeça erguida, como quem não devia nada a ninguém. Para ele, o desprezo alheio era apenas eco de ignorância. Mas mesmo com sua coragem silenciosa, os ataques começaram a pesar sobre a rotina. Era como viver sob um céu nublado, onde o sol até tentava brilhar, mas as nuvens insistiam em encobrir qualquer claridade. A situação atingiu o limite numa manhã de feira. O casal foi até a praça comprar alguns mantimentos, e ali estavam todos, comerciantes, vizinhos e curiosos. Assim que chegaram, os olhares se voltaram para eles, uns cheios de desprezo, outros de pura malícia. Enquanto ela escolhia alguns legumes, um dos homens da vila, conhecido por sua língua ferina, aproximou-se e disse em voz alta: "Ei, moça, como é viver com as mãos vazias? Aposto que se arrepende de ter se casado com quem não pode nem comprar um par de sapatos novos." O silêncio que se seguiu foi cortante. Todos pararam para ouvir, esperando sua reação. A jovem sentiu o rosto arder, as lágrimas ameaçando cair. Antes que pudesse responder, seu marido se adiantou. O olhar dele era frio, mas não havia violência em suas palavras. É melhor andar descalço e de cabeça erguida do que viver com o coração sujo. A frase ecoou pela praça, deixando o homem sem resposta. Mas, ao mesmo tempo, incendiou ainda mais os comentários. Nos dias seguintes, a vila parecia se dividir entre os que zombavam e os que, em silêncio, começavam a desconfiar de que havia algo diferente naquele homem. E era justamente essa divisão que aumentava o conflito. Os ataques não pararam, mas agora havia também curiosidade. Quem era, afinal, aquele que suportava tanto desprezo sem ceder ao ódio? A jovem, mesmo machucada pelas palavras, começava a enxergar aquilo como parte de um processo maior.
Ao lado dele, percebia que cada humilhação servia de prova, de teste, quase como se fossem pedras colocadas no caminho para que aprendessem a andar mais firmes. Ainda assim, não era fácil suportar. Havia noites em que ela chorava em silêncio, com medo de que ele percebesse. Mas sempre que os olhos se encontravam, havia nele uma força que a confortava, uma certeza silenciosa de que não estavam sozinhos. Certo dia, o casal foi surpreendido por um grupo de vizinhos à porta da casa. Não vieram com boas intenções. Um deles, exaltado, acusava o homem de esconder segredos, de fingir ser honrado quando, na verdade, não passava de um miserável tentando enganar a todos. As palavras eram venenosas, cuspidas com raiva. Você nunca vai ser alguém de valor, nunca vai passar de um pobre que arrastou essa moça para o fundo do poço. O silêncio que se seguiu foi tenso. Mas em vez de reagir com violência, o marido apenas olhou firme para o homem e respondeu com calma: o valor de alguém não está no que possui, mas no que oferece. E o tempo vai mostrar isso, mesmo que hoje vocês não enxerguem. Aquela resposta não apagou o ódio, mas plantou uma dúvida que começaria a corroer as certezas dos que zombavam. Porque, por mais que tentassem ridicularizá-lo, havia algo inabalável em sua postura, algo que não podia ser quebrado por insultos. E é aqui que eu quero falar com você, que acompanha essa história. Quantas vezes você já foi julgado por algo que não refletia quem você realmente é? Quantas vezes os outros olharam apenas para a aparência, para o que você tinha ou não tinha, e deixaram de enxergar o valor da sua essência? Se isso já aconteceu com você, deixe aqui nos comentários uma palavra que resuma o que sentiu. Pode ser dor, força ou até superação. Compartilhar sua experiência vai ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa caminhada. Enquanto isso, na pequena casa de madeira, o casal resistia. Cada dia era um novo enfrentamento, mas também um novo aprendizado. Ela, antes envergonhada, começava a perceber que não havia erro em sua escolha. Pelo contrário, havia um propósito que ainda estava sendo revelado. E ele, com sua firmeza silenciosa, mostrava que não precisava levantar a voz para ser respeitado. Mas o conflito com a vila estava longe de acabar. Pelo contrário, estava apenas começando, porque a verdade, aquela que até então era guardada em silêncio, começaria a emergir de forma inesperada, abalando não apenas os curiosos, mas toda a comunidade. O que antes era motivo de humilhação, logo se tornaria motivo de espanto. A tensão com a vila já havia alcançado o ponto em que cada dia parecia um julgamento público. O casal se tornara assunto constante nos corredores da feira, nas rodas de conversa ao entardecer, até nas igrejas aos domingos. A jovem, mesmo tentando manter a dignidade, carregava no rosto o peso da vergonha imposta. O marido, no entanto, seguia com a mesma firmeza, como quem sabe que mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona. E foi exatamente isso que aconteceu, de uma forma que ninguém poderia prever. Era um fim de tarde comum. O céu estava pintado em tons de laranja e dourado, e o vento soprava, levantando poeira pelas estradas. O casal retornava do campo quando um viajante parou diante deles, exausto, carregando apenas uma pequena mala de couro gasta. Ao avistar o homem pobre, seus olhos se encheram de surpresa, como se tivesse acabado de encontrar alguém muito além de sua expectativa. "Você aqui", disse o viajante, quase sem acreditar. A vila inteira, curiosa como sempre, não demorou a se aproximar. As pessoas formaram um círculo em torno dos três, ansiosas por mais um espetáculo de humilhação. Mas o que ouviriam naquele momento mudaria tudo. O viajante, ofegante, começou a contar sua história. Disse que anos atrás havia sido comerciante em dificuldades, prestes a perder tudo. E quando ninguém mais lhe estendia a mão, aquele mesmo homem, o pobre que todos desprezavam,
foi quem lhe ofereceu ajuda. Não pediu nada em troca, não cobrou juros, apenas entregou o pouco que tinha, salvando não só o negócio, mas também sua família. O silêncio tomou conta da praça. Todos se entreolhavam, confusos. Como aquele homem simples, vestido de forma rústica, podia ter feito algo tão grandioso? A jovem, que escutava atenta, sentiu o coração acelerar. Aquela era apenas uma parte da verdade que até ela desconhecia. O viajante continuou dizendo que desde então prosperara, que reconstruíra a vida e que jamais havia esquecido aquele gesto. E olhando para o casal, completou: "Vocês o desprezam porque não conhecem sua verdadeira história, mas eu devo minha vida a ele, e hoje estou aqui para retribuir." As palavras ecoaram como trovão. A multidão, antes cheia de zombaria, agora estava em silêncio, absorvendo a revelação. Alguns abaixaram a cabeça, envergonhados. Outros murmuravam, tentando entender. O homem, no entanto, permanecia com a mesma expressão calma, como quem nunca buscou reconhecimento. Para ele, fazer o bem nunca foi sobre aplausos, mas sobre a consciência tranquila. Nos dias seguintes, outras histórias começaram a emergir. Pessoas que antes guardavam em silêncio passaram a contar pequenos gestos de bondade que ele havia feito. Um vizinho lembrou-se de quando o pobre ajudou a reconstruir sua casa após uma tempestade. Uma senhora idosa contou que ele levava lenha para aquecer suas noites de inverno, mesmo sem ter muito para si. Aos poucos, a imagem dele foi se transformando. Já não era apenas o homem pobre que carregava o peso do desprezo, mas um exemplo vivo de dignidade e compaixão. A jovem, emocionada, começou a olhar para o marido com novos olhos. Não que antes não visse seu valor, mas agora percebia a profundidade de sua essência. Era como se o mundo finalmente estivesse enxergando o que ela já começava a sentir, que havia escolhido, sem saber, um homem muito mais rico do que qualquer outro que a vila admirava. E essa riqueza não estava nos bens, mas no coração. Mas a revelação não pararia por aí. O viajante, grato e emocionado, decidiu agir. Ofereceu ao homem uma sociedade, a chance de reconstruir junto algo sólido e próspero. Era como se o destino finalmente abrisse uma porta que durante anos permaneceu trancada. Ele, no entanto, hesitou. Não por falta de vontade, mas porque não queria que sua bondade fosse confundida com interesse. "Tudo o que fiz, fiz porque era o certo, não porque esperava retorno", disse com firmeza. Mas o viajante insistiu. "É justamente por isso que você merece, porque nunca buscou nada além de ajudar." A vila, que antes o desprezava, agora começava a rever suas palavras, suas atitudes, até mesmo suas piadas cruéis. Alguns sentiam vergonha, outros inveja. Mas ninguém conseguia negar que aquela revelação havia mudado tudo. O homem que eles chamavam de pobre agora era visto como alguém nobre, alguém de valor inquestionável. E é aqui que eu quero falar diretamente com você que está acompanhando essa narrativa. Quantas vezes a vida já lhe mostrou que as aparências enganam? Que o verdadeiro valor não está no que é visível, mas no que é silenciosamente construído? Se essa história já mexeu com seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, precisam ser lembradas de que nem tudo é o que parece. A jovem, tomada por uma mistura de alívio e orgulho, percebeu que sua jornada ao lado dele estava apenas começando. O que parecia um destino de humilhação se transformava em uma história de honra. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a revelação não resolveria todos os conflitos. Ainda havia resistências, ainda havia quem não aceitasse a mudança. E o futuro traria novos desafios, talvez até mais difíceis que os primeiros. Porque quando a verdade finalmente se revela, não apenas ilumina, mas também expõe.
E nem todos estão prontos para lidar com a luz. O peso da revelação ainda ecoava na memória de todos. A imagem de um homem pobre, ridicularizado e tratado como indigno, fora substituída pela de alguém que carregava um coração nobre e uma história marcada pela generosidade. No entanto, aquilo era apenas o início de uma transformação maior, não apenas na vida dele, mas também na vida da jovem que até então suportara a vergonha e o desprezo de um casamento visto como um fardo. Agora, diante da verdade exposta, o destino começava a desenhar uma nova trajetória, e cada detalhe parecia soprar sinais de esperança. A vila, que antes o rejeitava, passou a observá-lo de forma diferente. Ainda havia quem não aceitasse a mudança, mas os olhares já não tinham o mesmo veneno. Ao contrário, havia curiosidade, respeito crescente e até mesmo admiração disfarçada. As mesmas bocas que murmuravam insultos começaram a se calar, e pouco a pouco surgiram palavras de elogio. Era como se o vento que antes soprava contra eles agora começasse a mudar de direção, trazendo a promessa de um futuro mais leve. A jovem, que tantas vezes chorou em silêncio, agora se via erguendo a cabeça. Não porque a vida tivesse se tornado fácil de repente, mas porque finalmente enxergava no marido a prova viva de que as aparências enganam. Aquilo que antes parecia uma prisão se transformava em um refúgio, e cada gesto dele, mesmo simples, ganhava outro significado. O jeito como ele a protegia do frio das noites, a forma silenciosa com que deixava o melhor pedaço da comida para ela, o olhar firme e ao mesmo tempo sereno, tudo revelava um amor que não se dizia em palavras, mas se construía em atitudes. Foi em uma manhã comum que ela sentiu pela primeira vez que estava vivendo um renascimento. O sol entrava pelas frestas da janela, iluminando a casa simples com tons dourados. Ele havia saído cedo para trabalhar, e quando voltou, trouxe consigo não apenas alimentos colhidos no campo, mas também uma flor simples, arrancada da beira da estrada. Colocou-a em suas mãos sem dizer nada, apenas com um olhar que carregava ternura e promessa. Aquela pequena flor, tão delicada em contraste com a dureza do mundo, era como um símbolo silencioso de que algo novo estava nascendo entre eles. E a vida parecia conspirar a favor. O viajante que havia revelado parte da história dele voltou dias depois, oferecendo não apenas parceria, mas também apoio para que ambos pudessem recomeçar em melhores condições. O homem, ainda hesitante, decidiu aceitar. Não pelo desejo de riqueza, mas pela oportunidade de construir um futuro digno ao lado de sua esposa. A jovem, emocionada, sentiu que aquele passo era mais do que uma decisão prática. Era a confirmação de que os caminhos de Deus sempre nos surpreendem, mesmo quando tudo parece perdido. Os vizinhos aos poucos começaram a se aproximar de forma diferente. Uma criança bateu à porta pedindo água, e ele ofereceu não apenas um copo, mas também um pedaço de pão. Uma senhora idosa trouxe legumes em agradecimento por uma ajuda recebida no passado. Pequenos gestos começaram a criar uma rede de respeito e amizade que antes parecia impossível. A jovem percebia que já não estavam sozinhos e que a vida, com todas as suas dificuldades, estava construindo ao redor deles um alicerce sólido, feito de confiança e gratidão. Mas a virada não era apenas externa. Dentro dela, uma transformação silenciosa se desenhava. A dor de ter sido humilhada se dissolvia pouco a pouco, substituída por orgulho e reconhecimento. Ela já não via o casamento como um castigo, mas como uma oportunidade de descobrir valores que o mundo muitas vezes despreza. Começava a sentir alegria nos pequenos momentos, no café quente servido ao entardecer, nas conversas simples ao redor da mesa, no silêncio partilhado que, de tão profundo, se tornava mais eloquente do que 1000 palavras. E talvez você que esteja assistindo a esta história
também já tenha vivido algo parecido. Quantas vezes o que parecia ser o fim se revelou como um recomeço? Quantas vezes a vida surpreendeu com gestos pequenos, mas carregados de significado? É por isso que quero te convidar a refletir. Se essa mensagem já tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Porque histórias como esta merecem ser espalhadas, para que mais pessoas descubram que o improvável pode acontecer. A virada de esperança se tornava visível até no semblante dele. Antes sério e fechado, agora deixava escapar sorrisos breves, discretos, mas verdadeiros. Era como se o peso de anos de desprezo estivesse sendo substituído pela leveza de finalmente ser visto como realmente era. E ela, que antes evitava seu olhar por vergonha, agora buscava nele a certeza de que, apesar de tudo, estava exatamente onde deveria estar. Mas a história ainda não havia terminado. O futuro guardava desafios, como sempre acontece. Porque se por um lado a revelação trouxe respeito e novas oportunidades, por outro despertou inveja e ressentimento em alguns. E em meio a essa mistura de luz e sombra, o casal ainda teria de provar, mais uma vez, que a fé, a coragem e o amor verdadeiro são mais fortes do que qualquer humilhação. E assim, enquanto o sol se punha atrás das colinas e as sombras se alongavam sobre os campos, nascia um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo onde a esperança deixava de ser apenas promessa e começava a se tornar realidade. A calmaria que parecia finalmente trazer paz começou a ser ameaçada por sombras que vinham de fora. Porque, quando a verdade liberta e transforma, ela também desperta invejas, ressentimentos e forças que não aceitam ver o improvável se tornar realidade. O casal, que antes era apenas alvo de humilhações silenciosas, agora chamava atenção por algo maior. A mudança de percepção que começava a nascer na vila. E nem todos estavam prontos para aceitar isso. Foi numa tarde pesada, quando nuvens escuras se formavam no horizonte, que os murmúrios se transformaram em confronto. Alguns homens, que antes zombavam dele, decidiram que não aceitariam a nova posição de respeito que ele conquistava. Carregados de rancor e alimentados por orgulho ferido, buscaram uma oportunidade de colocá-lo novamente de joelhos diante de todos. E essa oportunidade surgiu da maneira mais cruel, através dela. A jovem, até então acostumada a carregar nas costas o peso da vergonha, agora era vista como companheira de um homem que começava a inspirar. Mas os inimigos não queriam que isso florescesse. E numa tarde de mercado, quando ela se afastou um pouco da casa, foi cercada por olhares hostis e palavras venenosas. Você acha mesmo que esse casamento vale alguma coisa? Ele continua sendo o mesmo pobre sem valor, e você não passa de uma tola enganada. As palavras foram ditas com desprezo, mas carregavam uma ameaça velada. Ao retornar para casa, seu semblante revelava medo. E ele, ao perceber, entendeu que algo maior estava se desenhando. Naquela noite, sentado à mesa com a lamparina tremulando, olhou firme para ela e disse: Eu sabia que esse momento chegaria. Eles não suportam ver a esperança nascer onde juraram que só haveria desgraça. Ela tentou disfarçar a angústia, mas sua voz trêmula denunciou: Tenho medo que façam algo pior. Medo de que tirem de nós o pouco que construímos. Os dias seguintes foram marcados por tensão. Sussurros aumentavam, passos estranhos eram ouvidos do lado de fora da casa durante a noite, e os olhares da vila voltavam a carregar hostilidade. Até que, numa tarde em que ele estava no campo, a ameaça se tornou real. Um grupo de homens armados se aproximou da jovem, exigindo que ela fosse levada como forma de humilhar o marido diante de todos. O coração dela disparou, as mãos tremiam, mas antes que pudessem arrastá-la, ele apareceu.
Com passos firmes e olhar inabalável, colocou-se à frente dela, como um muro vivo, braços abertos, postura de quem não iria recuar. O silêncio que antecedeu aquele momento foi quebrado apenas pelo som do vento levantando poeira, criando uma cena que parecia saída de um destino escrito pelas mãos de Deus. Se quiserem levá-la, terão que passar por mim primeiro. A voz dele soou firme, carregada de uma coragem que não vinha apenas da força física, mas de algo muito mais profundo, o amor. A jovem atrás dele agarrou sua roupa com mãos trêmulas, lágrimas correndo pelo rosto. O contraste era gritante, a fragilidade dela escondida na sombra dele e a força dele sustentada pela presença dela. Um dos homens riu, tentando menosprezar a cena. Você acha mesmo que consegue enfrentar todos nós sozinho? Mas ele não recuou. Seus olhos refletiam mais do que determinação. Refletiam fé. E ali, naquele instante, o improvável aconteceu. O silêncio se transformou em impacto. A coragem dele paralisou os que vinham com fúria. Não era apenas um homem pobre defendendo sua esposa, era um gigante invisível, armado de dignidade e sacrifício, enfrentando o mundo para proteger aquilo que mais importava. O tempo pareceu desacelerar. A poeira levantada pelos cavalos formava sombras no chão, e uma delas, projetada pela luz do entardecer, parecia desenhar a forma de uma cruz. Um símbolo forte, quase divino, como se o céu confirmasse que aquele momento não era apenas humano, mas espiritual. A jovem, mesmo em meio ao medo, sentiu algo despertar dentro dela. Pela primeira vez desde que foi humilhada no dia do casamento, ela se sentiu protegida de verdade. Não pelo status, não pelo dinheiro, mas pela coragem de alguém disposto a dar a vida por ela. O coração batia descompassado, mas junto vinha a certeza de que aquele sacrifício era a prova definitiva de amor. E você que acompanha essa história, consegue sentir o peso desse instante? Consegue imaginar o que é ver alguém enfrentar tudo e todos por você? Se essa cena já mexeu com o seu coração, aproveite para fortalecer essa corrente de histórias de fé, amor e superação. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa lembrar que a verdadeira riqueza está no caráter. Os homens, diante da firmeza dele, hesitaram. Alguns abaixaram os olhos, outros trocaram olhares nervosos. A força que carregavam nas mãos parecia pequena diante da força que ele carregava na alma. E naquele momento, mesmo sem derramar uma gota de sangue, ele venceu a batalha mais importante de sua vida, a batalha pela dignidade e pela vida de sua esposa. Mas o conflito ainda não havia terminado, porque cada vitória exige um preço, e as marcas daquele enfrentamento ainda ecoariam nos dias seguintes. E enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho, o casal se abraçava em silêncio, sabendo que aquele era apenas o começo de uma luta maior. Uma luta onde o amor, a fé e o sacrifício seriam postos à prova mais uma vez. Depois do confronto, o silêncio que pairou sobre a vila tinha outro peso. Não era mais o silêncio carregado de desprezo ou zombaria. Agora havia respeito, ainda que velado, nos olhares que antes apenas julgavam. O homem, que foi chamado de pobre sem valor, havia mostrado uma riqueza que nenhum ouro poderia comprar. E a jovem, antes humilhada diante de todos, agora era vista sob uma nova luz. Não mais a noiva entregue ao escárnio, mas a mulher que despertava coragem e ternura naquele coração endurecido. As manhãs seguintes trouxeram uma atmosfera diferente. O campo, que sempre foi testemunha das lutas diárias, agora também guardava memórias de vitória. Ele seguia firme, levantando cedo, cuidando da terra com as mãos calejadas, mas havia algo novo em seu semblante. Uma paz serena, um olhar que não se envergonhava mais de ser quem era. Ao lado dele, ela florescia.
Sua postura, antes marcada pelo medo, agora revelava dignidade. Já não andava com os olhos baixos, mas com o queixo erguido, como quem finalmente encontrou um lugar de pertencimento. E havia detalhes pequenos, mas carregados de significado. Na varanda da casa simples, flores começaram a brotar em vasos de barro que ela mesma plantava. Na cozinha, o cheiro de pão fresco se misturava ao café, trazendo a sensação de lar. Nos fins de tarde, os dois caminhavam lado a lado pelos campos dourados, mãos entrelaçadas, trocando palavras curtas, mas cheias de profundidade. Não havia luxo, mas havia algo que nenhum palácio poderia oferecer: o conforto de ser amado e aceito por completo. O que antes era motivo de riso, agora se tornava inspiração. Alguns vizinhos começaram a olhar para ele de outra forma. Outros, em silêncio, se perguntavam como podiam ter se enganado tanto. E a verdade é que essa mudança não vinha de riquezas materiais. Vinha da coragem de enfrentar a humilhação com dignidade e do amor que nasceu em meio à rejeição. Mas o ponto mais emocionante ainda estava por vir. Porque mesmo sendo visto como pobre, aquele homem carregava dentro de si um segredo que, aos poucos, começava a ser revelado. Ele não buscava reconhecimento, mas a vida lhe deu a chance de mostrar que seu trabalho silencioso havia construído algo maior. Um pedaço de terra fértil, cultivado com suor, começou a dar frutos além do esperado. O que parecia apenas esforço comum se tornou uma colheita abundante, surpreendendo até os mais incrédulos. A jovem, emocionada, lembrava-se das palavras cruéis que ouviu no dia do casamento. Você está se condenando a uma vida de miséria. Mas agora, ao ver o trigo balançando ao vento e o sorriso discreto no rosto dele, entendia que a verdadeira riqueza não estava em moedas, mas na fé e no amor. Foi nessa transformação que a vila inteira recebeu uma lição silenciosa, mas poderosa. E é aqui que a catarse toma conta da narrativa. Aquilo que começou em humilhação, terminou em exaltação. A mulher que chorou no altar agora sorria ao pôr do sol. O homem chamado de fracassado agora era visto como exemplo de honra e força, e juntos provaram que até os corações mais feridos podem se reconstruir quando encontram amor verdadeiro. Naquela noite, em meio ao céu estrelado, eles se sentaram à porta da casa, observando a chama da lamparina tremular ao vento. Ela, com voz suave, disse: Eu pensei que estava condenada a viver sob vergonha, mas hoje entendo que Deus nunca esquece os humilhados. Ele a olhou, segurou sua mão e respondeu: Não importa o que o mundo diga, o que importa é o que construímos juntos diante de Deus. E você que escutou essa história até aqui, consegue perceber a grande lição? Quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência, pelo que têm ou não têm? Mas a vida sempre encontra um jeito de virar as páginas e revelar o que estava escondido. Essa é a prova de que os humilhados podem ser exaltados e que até nos caminhos mais escuros há sempre uma luz preparada para guiar. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de fortalecer essa corrente de histórias que transformam vidas. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe com alguém que também precisa lembrar que o amor e a fé são mais fortes do que qualquer julgamento humano. E me diga nos comentários: você acredita que Deus exalta os humilhados no tempo certo? Quero muito ler a sua resposta. E lembre-se, essa foi apenas uma das muitas histórias de dor, fé e superação que vamos contar aqui. E no próximo vídeo, você vai conhecer outra jornada de rejeição, coragem e redenção que, tenho certeza, vai emocionar você ainda mais.